Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 598 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos terminar hoje aqui o capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Paulo, com todo cuidado aqui, dando as orientações a Timóteo, como lidar com essas questões dos líderes da igreja, os presbíteros, né, pastores. E ele continua aqui no versículo 19, depois de ter falado um pouquinho sobre a questão do salário, né, o salário dos presbíteros, ele vem continuando falando algumas orientações, tá bom? Ele fala aqui no versículo 19: não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por duas testemunhas, pelo menos. Bom, vamos lembrar que a orientação que Paulo deu a Timóteo para eleger, para nomear um presbítero, tanto como diácono, pastor, até mesmo bispo, o rigor dessa escolha, né, as características, os pré-requisitos eram muitos. A pessoa tinha que passar por muito tempo aí de avaliação, ver se ela realmente era uma pessoa irrepreensível na conduta dentro e fora de casa, dentro e fora do ambiente familiar, né? Então, por isso que ele orienta aqui a ele não aceitar qualquer acusação, né? Porque a pessoa, quando ela vai para um cargo de liderança, elas vão atirar pedra, vão falar mal, vão inventar coisas. Então é muito delicado a gente ficar acreditando em tudo que falam das pessoas, né? Então é importante ter pelo menos duas testemunhas, não que a pessoa seja isenta, né, de erro, né? Com certeza pode errar sim, mas que isso seja uma coisa bem séria, né? Que haja um julgamento correto, que isso seja feito com muita cautela. Versículo 20: repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo, que os outros temam, né? Então, assim, por mais que ele fala para não aceitar essa acusação de forma, né, leviana aos presbíteros, ele fala que quando souber de alguma coisa, que eles sejam repreendidos publicamente, né? Publicamente o que? No âmbito da liderança da igreja, que eles sejam ali repreendidos. Olha, lógico, falando com eles à parte primeiramente, mas que haja também ali uma repreensão pública, com o intuito aí de que as pessoas realmente elas não façam isso, né? Um intuito não de exposição, mas um intuito de repreensão e de cortar esse mal pela raiz, né? Que a igreja possa não ser contaminada com isso, certo? Versículo 21, na presença de Deus, de Cristo Jesus, dos santos anjos, ou seja, no mundo espiritual, eu peço e insisto a você o seguinte: em tudo que você fizer, obedeça estas instruções, e sem preconceito contra ninguém, e sem também favorecer alguma pessoa, né? Jesus fala que, né, não há acepção de pessoas e Paulo está dizendo aqui que essas orientações elas devem ser levadas a sério, elas devem ser cumpridas, ele deve obedecer todas essas instruções, porque é para o bem da igreja, para o bem, para a continuidade, para a glória de Deus através da igreja irrepreensível e santa. Amém? Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não é porque a pessoa está se mostrando
Ah, poxa, essa pessoa tem um dom, ela fala, ela tem sabedoria, ela tem conhecimento, ou ela tem, né, algum... Não se apresse, tenha paciência, dê tempo para provar que realmente a pessoa ela está firme na rocha. Né? Tantas pessoas são fogos de palha, né? Ficam entusiasmados e de repente acontece uma coisa, uma situação e a pessoa vira as costas ou a pessoa age de forma errada. Então não faça isso, não apresse a dedicar nenhuma pessoa ao serviço do Senhor. Ou seja, não unja as pessoas, não comissione ninguém sem passar por um tempo. O tempo é importante. Tá? O próprio Jesus esperou aí, gente. Olha o exemplo de Jesus. 30 anos para iniciar o próprio ministério. O Jesus, o Filho de Deus, toda a autoridade, com 12 anos ele já ensinava no templo e as pessoas paravam para ouvir ele. Só a partir dos 30 anos que ele começou o ministério dele. E tanta gente acaba sendo, liderando alguma coisa dentro da igreja, sem passar por muitas provações. Isso tem que ter cuidado. Tá? Essa é a orientação que Paulo está dando. Não tome parte nos pecados dos outros e conserve-se puro. Né? Então, ele dando uma orientação direta aqui para o próprio Timóteo, para que ele mesmo fique separado, né? Seja santo, não tomando parte, não sendo cúmplice do pecado dos outros e conservando-se puro e irrepreensível, como ele já estava se mostrando, né, para a igreja e para Paulo. Timóteo era um cara que Paulo confiava muito. Versículo 23. Já que muitas vezes você tem ficado doente, olha que legal esse versículo, esse cuidado que Paulo tem com Timóteo. Ele sabia que Timóteo tinha um problema no estômago e ele fala, já que você tem ficado doente do estômago várias vezes, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Olha que legal, né? Sabendo-se ali que o vinho podia servir como um remédio, né, para um pouco, ele fala um pouco de vinho, né, que como um remédio para Timóteo. Tome um pouquinho para que o seu estômago fique melhor. Né? Então aí a propriedade curativa do vinho, né? Naquela época se usava também para isso. Então é interessante esse cuidado que Paulo tem com Timóteo. Versículo 24. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Então, muitas pessoas são transparentes e acabam levando, ou até mesmo confessando, ou até mesmo é mais fácil de você ver, né? Mas outras elas conseguem ocultar. Então, tem que ter cuidado com essas outras pessoas em que você acha que a pessoa está fazendo, né, as coisas certinhas, mas depois vai ver que tinha ali coisa, tinha pecado. Então, por isso a prudência de dar tempo, de não colocar pessoas em cargos de liderança no serviço da igreja antes do tempo. Versículo 25. E assim também como os pecados, também as boas ações também são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. Tudo que fazemos ao oculto, seja pecado ou seja boa ação, vai ser revelado mais cedo ou mais tarde. E Deus vê tudo. Tá? Então, esse é o recado final de Paulo. Tanto os pecados quanto as coisas boas, né, vão ser revelados. Tá? E quando nós fazemos coisas que ninguém vê, acredite, Deus está vendo. E Ele vai nos recompensar de uma forma ou de outra. É isso que Paulo deixa aqui no final para Timóteo, e que nós possamos também levar isso para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,
Pai, nós te agradecemos por mais este dia na tua presença, por mais essa orientação, por este cuidado, este zelo de Paulo com a igreja, não só com a igreja, mas também com a vida particular de Timóteo. Que nós tenhamos isso também, que possamos ser assim, nos preocuparmos uns com os outros, cuidarmos uns dos outros, exortarmos também, quando virmos algum pecado, que nós possamos com amor conversar, apontar não como uma forma de julgamento, mas como uma forma de ajuda, sabendo que todos nós somos passíveis de errar. Que possamos trazer esses erros à vista das pessoas, confessar os nossos pecados e seguirmos no caminho, no teu caminho, Jesus, no caminho que é a verdade e a vida, que nos traz vida em abundância. Te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado. Que a sua igreja, que o Senhor tanto ama, esteja sempre cada vez mais unida, mais irrepreensível, mais santa, e que ela venha manifestar a tua glória, para a tua honra e a tua glória. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e até o próximo dia do projeto. Beijo no coração.